Meu nome é Vitor Monsef de Almeida Campos. Eu sou natural de Ribeirão Preto, São Paulo, sou engenheiro agrônomo. Trabalho, basicamente, eu sou a segunda geração da nossa família dentro dos nossos negócios, onde temos dois negócios principais. Um dos negócios a gente trabalha com saúde de solo, vamos falar, a gente trabalha com os pilares de trabalhar com solo e planta, então com análises agrícolas como um todo, onde meus pais fundaram, nós somos um dos primeiros laboratórios de análise agrícola no Brasil, que é a Ribersolo, e nós estamos na segunda geração, onde eu e minha irmã estamos na linha de frente. E nós somos também produtor agrícola, onde o nosso cultivo principal é o café, mas a gente tem também cultivo de abacate, iniciamos no lúpulo, que é uma cultura muito nova no Brasil, e temos um pouco de pecuária. Então eu fico dividido hoje nessas duas frentes de trabalho. No meu caso, a gente tem... Então nós trabalhamos muito com saúde de solo como um todo. E saúde de solo tem vários pilares diferentes dentro dela. Então a gente sempre trabalhou muito com o pilar de fertilidade de solo, mas a gente queria entender um pouco mais também da parte biológica desse sistema como um todo. E novas tecnologias estão vindo. A gente queria entender um pouco, eu quis buscar como o produtor vai tomar decisão no futuro. Então, como o produtor vai cuidar do solo dele no futuro, como ele vai tomar decisão no futuro e o que a gente poderia aprender com outros países. E aí eu fui rodar por diversos países para trazer um pouco disso. Então, entender como o solo é o maior patrimônio do planeta, vamos falar. Então, todo produtor rural, o que ele existe de maior patrimônio é o solo. Então, eu queria entender como o produtor vai tomar decisão em cima disso no futuro. E foi isso que eu fui basicamente entender lá fora. Dei o início nessa jornada. O início disso, então, tem a primeira etapa, que chama a Conferência dos Scholars. No meu caso, foi na Holanda. Então, eu fui para uma conferência onde tinham 80 scholars do mundo inteiro. E dentro disso, nós estávamos em 3 brasileiros. E lá começaram várias discussões sobre segurança alimentar, sustentabilidade e vários assuntos relacionados com a agricultura, sendo debatidos por pessoas do mundo inteiro. Durante as minhas pesquisas, eu queria entender então sobre novas tecnologias, como o produtor vai tomar decisão no futuro, o que a gente poderia aprender com outros países. E aí eu pensava muito nas tecnologias. Eu comecei a ir atrás disso, de startups, o que existia de novo. E aí, nas primeiras viagens, eu percebi que a coisa era muito mais ampla que isso, muito mais complexa que isso. Mas como que as tecnologias iriam influenciar e o que tinha de novo? Então eu comecei a perceber que tinha muito mais coisa do que isso. Não só a tecnologia, mas como o produtor ele era impactado com isso, como as empresas de agricultura de precisão, as cooperativas, os laboratórios de análise agrícola. E aí eu comecei a visitar várias empresas e instituições diferentes dentro desse tema. E aí isso foi fantástico, porque eu fui passando por diversos países diferentes e vendo que as realidades muitas vezes eram completamente diferentes, mas muitas vezes as limitações eram as mesmas também. Inclusive na questão de como eu desenvolvo a pesquisa, como eu levo ela para o campo, como eu faço a difusão realmente disso, como eu valido aquilo. Então muito desafio era semelhante entre os países. E isso foi muito interessante de entender. Então, basicamente, o que eu fui fazendo foi conectando vários players diferentes da cadeia para chegar num raciocínio comum e entender como que vai ser o futuro disso, como vai ser esse desenvolvimento, mas também como vai ser a adoção dessas tecnologias no futuro. O resultado que eu cheguei, primeiramente, é que não existe solução milagrosa, mas existe sim muitas ferramentas que juntas trazem um progresso muito grande. Eu acho que essa foi a grande conclusão para mim de tudo. Não existe nada de muito milagroso sendo desenvolvido que vem para solucionar todos os nossos problemas. Então, quando a gente olha para uma análise de solo, por exemplo, que é a mais tradicional, o nosso sonho é que tivesse um sensor que eu colocasse no solo e tivesse tudo em tempo real. Que eu tivesse esse sensor dentro da colhedeira e que ele já fosse medindo na hora da colheita e já fosse informando para correção de fertilizantes em tempo real aquilo. Esse era o nosso sonho. O que a gente percebe existem muitas limitações ainda com relação aos sensores. Existe muito potencial também. Só que a gente precisa ainda de muito mais validação da pesquisa, a gente ainda precisa de muito mais estudo. Um grande ponto para mim nessa história é que muitas vezes a gente quer olhar as coisas como substitutivas. Então eu faço uma coisa hoje e quero fazer de uma maneira mais fácil. E uma grande conclusão para mim também foi que nós temos vários sensores que vão vir para agregar conhecimento e nós vamos precisar desenvolver novos jeitos de pensar, porque nós vamos ter novas informações e um bombardeio de informações muito grande. E muitas vezes elas vão complementar e mudar a maneira com que a gente faz e não substituir o que a gente faz hoje. Então a gente tem desenvolvido hoje vários trabalhos para criar essa conexão.
Mas essa eu acho que é a maior conclusão que a gente teve. Não existe nenhum sensor milagroso que vai substituir tudo que a gente faz. Mas existe sim muita coisa que junta, se a gente aprender a usar, vai criar um potencial da gente tornar a agricultura cada vez mais sustentável, usando só os insumos que a gente precisa e aproveitando o máximo do que a gente pode e deixando os solos nossos cada vez mais saudáveis. Uma das coisas que a gente já veio aplicando na própria empresa nossa, então dentro do laboratório nosso, nós estamos sendo um dos primeiros laboratórios do mundo a buscar a combinação de multissensores. O que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos pegando sensores diferentes. Esse é um projeto que, inclusive, nós estamos sendo apoiados pela FINEP, que é o Fundo de Inovação e Pesquisa do Governo, onde eles acreditaram na gente, nós ficamos entre as 30 melhores empresas de 1.200 empresas, para combinar multissensores com as análises tradicionais e ir criando uma biblioteca espectral para criar referência e tentar modernizar as análises agrícolas. Então, o que a gente já percebe? Provavelmente vai ter laboratórios híbridos no futuro, onde a gente consegue usar as análises tradicionais que são feitas hoje com as análises de sensoriamento. Criando essa conexão, com certeza nós vamos evoluir e tornar os dados mais rápidos e mais acessíveis. Então, eu acho que uma grande recomendação que eu posso fazer vamos se atentar a essas novas tecnologias e participar delas, mas ver como que elas estão realmente baseadas cientificamente, para a gente não cair em sonhos milagrosos, mas sim perceber o que realmente está validado e pode ser aplicado na prática mesmo. Esse fruto dessas pesquisas como os todos e essa validação para o mercado, ele é muito interessante porque nós temos projetos, como por exemplo os projetos de carbono, que são projetos que têm uma demanda gigantesca de análises e elas tendem a caminhar para a parte do sensoriamento. Porém, nós temos que tomar muito cuidado com qual é o erro que nós estamos aceitando dentro dessas coisas, porque muitas vezes estamos acreditando nos erros sendo citados e, na verdade, às vezes eles são muito maiores na prática. Então, nós precisamos entender quais são os reais erros, quais são os reais potenciais que tem cada tecnologia dessa, porque com certeza, com o aumento da demanda e do volume de mensuração que a gente deve ter, nós vamos precisar contar com essas tecnologias. E aí a gente precisa juntar o que tem de novo com a pesquisa e realmente conectar isso. E o mercado vai ter um benefício muito grande com esse ponto, que é realmente conseguir criar uma escala maior de mensuração e tomar uma decisão cada vez mais correta. E o produtor tomar uma decisão cada vez mais focada no que ele realmente precisa. Quando a gente junta os laboratórios com as empresas de agricultura de precisão, com os produtores que a gente acaba acessando, a gente traz conhecimento no mundo inteiro e aplica isso e leva isso para a cadeia como um todo. A questão de como ser embaixador na Nuffield, ela é muito interessante, porque você sai do Brasil para o mundo, para viajar o mundo inteiro com pessoas de lugares totalmente diferentes. E nesse momento nós somos embaixadores brasileiros, nós estamos com a camisa brasileira viajando o mundo. Só que quando a gente volta para o Brasil, a gente volta com a bagagem de mundo. E aí você passa a estar dentro do Brasil com uma bandeira internacional de todos os países que você foi. E é muito interessante porque a gente tem que se posicionar, inclusive, de maneiras diferentes. Porque nós estamos, às vezes, levando a nossa bandeira brasileira para o mundo inteiro com os nossos pontos positivos e com os nossos problemas também. E é onde a gente quer defender a nossa bandeira. Só que quando a gente volta para cá, a gente tem uma atuação diferente, porque a gente quer corrigir os nossos problemas, trazer pontos positivos. Então é muito legal essa questão dessa dupla bandeira, que a gente vai como Brasil e volta como embaixador do mundo. Isso é muito interessante. Eu acho que esse desenvolvimento pessoal, ele acontece muito forte, não são pelas viagens, mas são pelas pessoas envolvidas nas viagens. Acontece uma coisa na prática das viagens da Nuffield, que nós estamos num grupo de 10 pessoas visitando uma mesma fazenda, visitando um mesmo lugar. E no jantar, depois disso, a gente vai discutir sobre o que aconteceu naquele dia e a gente percebe o tanto que as visões são diferentes, sendo que a gente viu a mesma coisa. Quando a gente faz isso, a gente muda muito como pessoa. Então realmente, viajar por si só seria uma realidade. Quando você viaja com um grupo de pessoas de vários países, com conhecimentos totalmente diferentes, com perspectivas diferentes, elas fazem você abrir a cabeça também. Então você ter a perspectiva de viajar é muito legal, mas você viajar com esse grupo da Nuffield, isso é fantástico. E isso é o que eu realmente acredito muito.